tarde a todos que estão conosco cá e também quem nos acompanha de casa pelos canais da Novo Tempo no YouTube. Nosso primeiro slide. Deixa eu voltar só um bocadinho. Aqui. Criacionismo, suas ramificações. Eu trouxe essa imagem que gosto muito, ela não é tão atual, mas ela é do telescópio Hubble, que ainda não está mais em uso, mas o James Webb ainda não consegui achar. É a nebula Helix, conhecida também como o olho de Deus. E os cientistas chamam e classificam a nebula, ou uma nebulosa, como o berço das estrelas. Mas até hoje nós temos teorias, artigos científicos que modulam uma nebula, mas nada comprovado que realmente nunca ninguém viu ainda uma estrela surgir de uma nebulosa. Pronto. Criacionismo. É tão fácil nós debatermos e falarmos sobre criacionismo nesse ambiente. No ambiente entre que temos irmãos, amigos, pessoas que partilham a mesma fé, ou até mesmo o mesmo conhecimento dentro dessa área específica. Mas começa a complicar quando nós entramos numa universidade, com o tema que o Luiz Moreira usou, secular, com secularizada, com outros dogmas, com outras filosofias, com outros entendimentos. Então eu trouxe o que dizem por aí. O que dizem por aí é que o criacionismo, num sentido amplo, é a crença de que a humanidade, a vida, a terra, o universo, são criação de um agente sobrenatural. No entanto, o seu uso moderno é restrito à rejeição da evolução. Até aí, ótimo, perfeito. Mas entra nessa questão, por motivação religiosa. O uso mais comum deste termo se refere a um movimento do negacionismo da ciência. E é isso que dizem por aí de nós que somos criacionistas, que acreditamos que tudo foi criado por Deus ou por um agente sobrenatural. O que realmente é o criacionismo? Então, é uma estrutura ou um modelo conceitual que adota para o estudo da natureza a possibilidade da existência de um Criador. A vida teria sido criada inicialmente complexa, completa e funcional, em tipos básicos de seres vivos, dotado de todo o aporte necessário para sofrer a diversificação limitada ao longo do tempo. Então, nós temos, esse o conceito atual e mais moderno que temos do criacionismo. É um modelo estrutural que traz como a vida criada por um agente sobrenatural, completa, complexa e eu acrescento perfeitamente funcional. Pronto. Aí temos essa divisão básica que nós fazemos, porque quando vamos falar de criacionismo, podemos dizer assim, vamos falar de criacionismo, mas qual tipo de criacionismo? O bíblico, o científico ou o religioso? Por que o criacionismo mais moderno fez essa nova divisão? Porque nós temos realmente diferença entre esses três tipos de criacionismo. O criacionismo religioso, que é o que eu começo, ele é então temático, baseia-se em pressupostos religiosos e não está relacionado com a ciência. Qualquer tipo de criacionismo, até o Dr. Luiz Moreira postou ali, tinha o criacionismo islâmico. O criacionismo islâmico é também um criacionismo religioso. O criacionismo egípcio, que foi o exemplo que eu trouxe cá. Eu estou um pouquinho aqui pronto, já vou achar e já está aqui. Pronto, criacionismo religioso, onde nós falamos então dos egípcios, que eles acreditam que havia um rio, primeiro um oceano, na verdade, chamado Num, e desse oceano surgiu Atum, não o peixe, mas o deus Atum, que criou então a deusa Shu, que é a deusa do ar, depois Tefnut, o deus da umidade, e eles, por sua vez, fizeram Geb, deus da terra, Nut, o deus do céu. Geb e Nut geraram então Osíris, Sete, Ísis e assim por diante. Esse é o criacionismo então religioso, sem base científica, temático e baseado somente em pressupostos religiosos. Aqui nós temos o livro dos mortos, da 21ª dinastia, porque há também diferença mesmo dentro do criacionismo egípcio. Então, de acordo com a dinastia, eles tinham deuses que surgiam, que criaram, enfim, que fizeram toda a modificação. Quiserem consultar, trouxe a referência ali, está no Museu Britânico, que representa aquela deusa maior, que cobre todos. Então, é a deusa do ar, que eles criaram. E depois os outros três deuses, o Geb, o Nut e isso que estava ali embaixo.
Pronto, o científico. O científico diferencia por não se baseia em pressupostos religiosos, mas possui implicações religiosas. Baseia-se em evidências, testes, lógicas e leis científicos. O criacionismo científico, ele não tenta provar que Deus criou o mundo, e nem é uma tentativa de provar que Deus existe. Ele apenas propõe a possibilidade de que o mundo foi criado. Aqui eu trouxe um livro, Teoria do Design Inteligente, que evidências científicas no campo das ciências biológicas e da saúde. Ele tem uma tabela, esse livro foi baseado em cerca de 350 artigos científicos que ou levantam mais questionamentos a respeito da teoria da evolução, ou então trazem mesmo por base artigos científicos que dão todo o aporte ou suporte para a teoria do criacionismo científico. Dentre todos esses, tem um muito interessante publicado em 2005 na Science, todos com grande maioria em revistas científicas realmente reconhecidas, onde eles encontraram, então, vasos sanguíneos, hemácias e osteócitos em fêmur de Tiranossauro Rex. Muita coisa que nós vemos dentro da ciência acaba por ficar meio perdido para poder defender uma linha de pensamento ou de pesquisa. Algo muito importante que não acaba por ser tão divulgado. Eu trouxe um parecido, que também é da mesma pesquisadora, a Mary Schweitzer. Ela fez uma descoberta também, em 2000 e tal, onde eles foram recuperar um osso de Tiranossauro Rex, um fêmur, de um alto de uma montanha, e para fazer o transporte precisaram parti-lo ao meio. Ao partir um osso, de supostamente milhões de anos, cheirava mal. Foi encontrado tecido mole dentro do osso, que supostamente tinha milhões de anos. Ou seja, vasos sanguíneos, cartilagem, proteínas e, para o espanto de muita gente, DNA. Sim, nós temos DNA de dinossauro. Nós, que eu digo, a ciência tem DNA de dinossauro. Então, o que Hollywood apresenta nos filmes é algo muito espetacular, muito lindo, muito impossível, ou então máquinas. Clonar dinossauro já é outra história. Nós não temos um organismo viável onde se possa fazer essa inseminação. Mas sim, há DNA de dinossauro. Os autores, então, usaram a espectrometria de massa, que é algo comum e completamente aceito em toda a ciência, para, então, mostrar e obter as sequências de proteínas, tanto nos ossos de mastodonte, o mamute americano, já extinto cerca de 160 ou 60 mil anos. Eu coloco as aspas porque nós vamos ver a seguir que tudo isso é questionável. E também no dinossauro Tiranossauro Rex, extinto há cerca de 68 milhões de anos. Então, proteínas, sequências de proteínas encontradas. E muito disso, ao entrarmos na academia ou na universidade, não nos é apresentado. Porque levanta mais perguntas a respeito do modelo estrutural atual. Nós recebemos um pacote, eu brinco que muitas vezes com alguns amigos, que nós recebemos igual o pacote da NET, que vem NET, telefonia e canais. Mas eu não uso o telefone fixo, mas está no pacote. Então, quando eu entro no estudo da ciência, da biologia, enfim, me oferece um pacote onde eu não posso tirar muita coisa, porque está incluso no pacote. Então, isso é um artigo científico publicado por ela, todos têm acesso, podem acessar e conseguem ler completamente. Ela fez essa declaração à BBC. Isso é um osso fossilizado no sentido de que é um animal extinto, mas não tem muitas das características do que as pessoas chamariam de fóssil. Em outras entrevistas ela diz, e muitos outros cientistas dizem a mesma coisa, precisamos sentar, analisar os dados e rever nossos modelos. Então, eles nunca vão sentar e realmente negar que eles estão errados, ou estão certos, enfim. Vão mais para o lado de que nós temos a razão, como o Luiz Moreira estava aqui a dizer, que nós temos a razão e isso já nos basta. Mas muito dessa ciência feita acaba por se perder. Ninguém faz muita divulgação de tudo isso. Isso foi até 2 estudantes brasileiros, um da Universidade Federal do Paraná e o outro do Colégio da Universidade Adventista, também do Paraná, que fizeram um relatório, um artigo, levantando nos últimos 50 anos artigos científicos que relatam tecidos moles em dinossauros.
Ou então, como ele diz, tecidos moles não mineralizados. Isso é importante frisar. Mesmo sendo esse fóssil encontrado, o que é encontrado dentro não está mineralizado. Então, é impossível, e dentro desse artigo, se puderem acompanhar, tem uma tabela muito interessante, onde eles colocam também a questão do decaimento, ou seja, do tempo de vida dessas biomoléculas, o quanto uma estrutura orgânica duraria ou sobreviveria ao longo do tempo. Então, é muito interessante esse artigo também, que mostra disso. Então, os tecidos moles não mineralizados em fêmur de dinossauro, levantando a hipótese ou a pergunta de que possivelmente não tem esses tantos milhões de anos que são nos passados. Então, como eu disse aqui, isso está no artigo, o intrigante é isso. Nos últimos anos está sendo cada vez mais comum eles encontrarem proteínas, biomoléculas, proteínas, ADN, enfim, preservados sem mineralização em ossos de dinossauros que supostamente teriam alguns milhões de anos. Com isso já são pesquisadores, defensores do criacionismo científico, alguns cristãos, outros não cristãos, que, como acharam tecidos moles, pronto, vamos fazer análise de carbono 14. O carbono 14 também reconhecidamente pela ciência, ele tem uma vida útil, ou uma meia-vida de 5.730 anos, ou seja, de 100 mil anos para cima, impossível achar carbono 14, esse isótopo, em qualquer organismo ou em qualquer material. Então, com o decaimento, seria impossível. Acima de 100 mil anos, não achava nada. E pegaram, então, 16 amostras de 14 espécimes fósseis de toda a coluna geológica. Eu trouxe aqui só para nós vermos toda a coluna geológica. Eles pegaram, então, tanto do Paleozoico, como Mesozoico, como da Cenozoico. Pegaram, então, primeiro, começaram no Mioceno e foram com as amostras até o Pérmico, ou Permiano, ali na era Paleozoica. E eles pegaram essas amostras, e dessas amostras, então, eles tiveram todas elas, das 14 espécimes, entre madeira, peixe, ossos, enfim, tudo que eles puderam, eles pegaram e, inesperadamente, todas as 16 amostras submetidas continham carbono 14. Encontramos quantidade mensurável de carbono 14 em todas as amostras dos nossos fósseis, inclusive dos dinossauros. Ou seja, mais uma vez, comprovando ou então levantando dúvidas a respeito dos métodos de datação que são nos apresentados, que os dinossauros têm alguns milhões de anos. Devido, então, à meia-vida, nós temos essa comprovação. 100 mil anos para mais, seria impossível nós comprovarmos ou encontrarmos carbono 14. Eu trouxe esses dados porque eles têm dois tipos de datações, que são relatos tirados de artigos científicos, eu tenho o link no final, que mostra isso. Que a datação por urânio-chumbo, ela tem muitas limitações e incertezas, mas mesmo assim ela continua sendo usada para datação. Outra, potássio-argônio, só pode ser usado em rochas ígneas, ou seja, eles não pegam diretamente o fóssil, mas pegam as rochas ali em volta dele, da mesma era, e dizem então que, o próprio artigo diz que além disso ela não é precisa, pois tem uma margem de erro de algumas centenas de milhares de anos, mas mesmo assim continua sendo usado para as datações que nós temos atualmente. Eu trouxe a trilobite porque é uma questão de lógica. Canela tem um dos maiores museus da trilobite, aqui perto de onde estamos, e dizem que, no site, né, próprio avisa que temos as maiores trilobites encontradas, está no Museu de Canelas. O porquê? Questão lógica. Se eu pego qualquer inseto, foi um inseto e acaba por ser uma pedra no sapato de Darwin, porque ela está lá no período câmbrico ou no cambriano, bem baixo, ou seja, antes dela, Darwin não encontrou nada. Ela era a última que tinha ali, a primeira, e antes dela nada, então acabava por ser uma pedra no sapato de Darwin. Pego um inseto simples, posso metê-lo ali fora, em qualquer sítio. Se ele sofrer a ação do ambiente e dos agentes de decomposição, ele acaba. Ou seja, a trilobite nada mais comprova esses fósseis do que foi algo, um evento único e repentino, que criou esses fósseis. Eles não podem ter surgido de ficado parado e ao longo do tempo, pela sedimentação, ações do tempo, ele se tornou um fóssil. Não. Ele foi algo repentino e feito rapidamente.
Então, a verdadeira ciência, esse é um texto da irmã Ellen White, na Ciência do Bom Viver, ela diz que a verdadeira ciência, nada pode haver que esteja em contradição com o ensino da Bíblia, uma vez que procedem ambas do mesmo autor. A verdadeira compreensão delas demonstrará a sua harmonia. E ela ainda continua aqui, incentivando que o estudante da pesquisa científica abrirá vastos campos de pensamentos e informações. Ao ele contemplar as coisas da natureza, advém-lhe uma nova percepção da verdade. O livro da natureza, a palavra de Deus escrita, derramam luz um sobre o outro, o que faz relacionar-se melhor com Deus, ensinando-lhe então o concerne do seu caráter e as leis por meio das quais ele opera. Aqui também são alguns livros, que tem no site do Michel Somborge, um jornalista adventista brasileiro, que ele indica então ali cerca de 20 livros para que todo universitário leia antes de entrar para a universidade, ou mesmo após já entrar na universidade, vários temas, vários livros que nos dão base e suporte para a nossa crença criacionista. E por fim, o criacionismo bíblico. Ele não se baseia em pressupostos religiosos, possui implicações científicas reais e é descritivo. E não deve ser contra as evidências lógicas, leis e testes científicos. Eu trouxe ali o primeiro, então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Primeiro dia. Depois, no quarto dia, que foram criados então os luminares, o firmamento, as estrelas, o sol, a lua, enfim. Primeiro dia, haja luz. Quarto dia, os luminares. Eu trouxe um modelo da Caltech, uma importante agência de pesquisa americana. Dentro do modelo evolucionista ou do Big Bang, eles dizem a mesma coisa que a Bíblia diz. Primeiro houve o Big Bang, depois houve a Idade das Trevas do universo. Depois disso, o universo, cerca de 500 milhões após o Big Bang, que ninguém sabe quando foi, teve então uma reionização, e a partir dali a luz começou a surgir novamente e o universo se tornou transparente. E depois então disso, há cerca de 1 bilhão de anos, terminou a reionização e começaram a surgir as estrelas, os sóis e assim vai. Ou seja, nada entra em discordância com o que a Bíblia diz. Primeiro, haja luz, houve luz. E no quarto dia, os luminares. Outra coisa que chama atenção, outro texto bíblico que chama atenção, na verdade, é esse ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca chamou terra e chamou mares o conjunto das águas. Um modelo que nós temos a respeito é a Pangeia, ou seja, um único bloco de terra e depois dele o mar. E nós temos realmente isso que a Bíblia diz, a parte seca, no singular. Um único bloco de terra separado da água. E é isso que o modelo estrutural evolucionista, ou mesmo os outros modelos que vêm da questão do Big Bang, também aprovam. A Bíblia não entra em contradição com a ciência, ela é bem descritiva, mas ela é baseada puramente em fatos religiosos. E não entra em contradição, nós podemos ver tudo isso. Depois nós temos aqui, eu só trouxe alguns textos, já estou quase a terminar, alguns textos bíblicos que então dão base para toda essa parte do criacionismo bíblico descritivo. Assim diz o Senhor que dá o céu para a luz do dia e as leis fixas, a lua, as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Toda a gente sabe hoje, a ciência sabe, que a lua tem o efeito sobre as marés. Já estava lá em Jeremias. Se essas leis da natureza, novamente, puderem se alterar, eu também então poderei rejeitar meu povo de Israel. Então nós podemos perceber que a Bíblia sempre mostra e fala as leis da natureza. As leis sempre estiveram fundamentadas. Os cientistas apenas descobrem essas leis. As leis não são criadas pelo ser humano, foram criadas por Deus desde o início. E ele apenas então está nos relatar que essas leis existem, o ser humano, através da ciência, chega e descobre essas leis. E continua com os textos. Conhece tu as leis do universo, de maneira que os céus influenciam a terra? Em Jó. E depois em Jeremias continua falando então das leis de alternância do dia e da noite, as leis que regulam o firmamento e a terra. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a seu serviço. Só tu, Senhor, tu fizeste o céu, o mais alto dos céus, com todo o seu exército celestial.
a terra, os mares e tudo que nele existe. Toda a vida que existe é mantida por ti, toda a criação te adora. Então nós podemos ver e temos essa atenção que em todos os textos que nós encontramos, e esses são poucos textos ainda encontrados, que Deus afirma que toda a natureza foi criada num sistema regido por leis estipulados por Deus. Leis que agora a ciência sabe como é e como funciona. Mais uma coisa interessante é o quê? Que a ciência, mesmo o criacionismo científico, nunca vai provar que Deus existe. Isso seria impossível, porque é a fé que nos dá a entender que o mundo inteiro foi criado pela palavra de Deus. O que existe foi criado a partir do que não se vê. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproximar dele creia que ele existe e recompensa os que sinceramente o buscam. Então, por mais base, por mais teoria, por mais artigos científicos que nós encontremos, nós nunca vamos afirmar e nunca vamos provar Deus existe. Nós nunca vamos provar Deus é o Criador da humanidade. Mas também, por outro lado, não podemos dizer Deus não existe ou Deus não é o Criador do universo. Um texto interessante para finalizar é que em Romanos 1:20, que diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E ele continua dizendo o texto assim, que os homens, por se auto-intitularem por sábios, tornaram-se loucos, porque recusaram a Deus e deram glória à sua sabedoria. Então, o que eu digo é, nós devemos realmente estudar a Bíblia, termos as bases científicas necessárias para nós termos argumentos para falar, conforme o pastor Rui disse, com toda a educação e respeito, mas argumentos científicos que defendam aquilo que eu acredito, ou pelo menos, não como defesa, como o pastor Rui disse, mas levantar hipóteses ou perguntas que podem ser, todos esses artigos mostram que toda essa ciência pode ser questionada. Os milhões de anos, os 1.000 milhões de anos, ou seja, muita coisa a ciência tem, mas pode ser questionada através de muita coisa que nós temos também já publicado, e também pela Bíblia. Muito obrigado.